A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui a minha saudação ao nosso pastor presidente no estado da Paraíba, pastor José Carlos de Lima. Nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra. Que Deus continue abençoando e que eles estejam debaixo das nossas orações. Ao pastor Roberto, setor 31, a todos meus amados e queridos irmãos ali em Ermelino Matarazzo, aos meus familiares, aos meus filhos e a todos meus queridos irmãos que nos apoiam aqui em Ailandra, para louvor e glória do nome de nosso Salvador Jesus. Estamos mais uma vez para ministrar uma pré-aula, a qual temos como título a quinta lição da Escola Bíblica Dominical, a qual o autor da lição é o nosso querido e amado irmão Wagner Gabi, que foi o comentarista dessa lição, e temos como base aí a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missão. E nós vamos procurar aqui entender alguns fatores. Muitos aprenderam na prática, mas também aprendemos também de uma forma, de uma leitura, de um ensino e depois ao campo missionário. Temos como texto áureo, a qual a palavra de Deus relata: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. A verdade prática nos ensina que o Espírito Santo derrama no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar em nossa igreja na atualidade de hoje. É uma lição de grande importância para os nossos dias atuais, a qual estamos convivendo, e precisamos saber o que é o Pentecoste, o que é o agir do Espírito, para não sermos englobados e enganados pelas hostes do mal. Algumas igrejas que estão sendo implantadas estão com um desvio profundo do que é o Pentecoste, e de que é o agir do Espírito Santo na vida daquele a qual tem. Aí nós vamos observar, a lição bíblica está no capítulo 2. Eu vou ler o verso 1, porque senão vamos perder um pouco mais de tempo, mas nós vamos abordando na sequência. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí veja bem, o Pentecoste aconteceu. Nós vamos nessa lição explicar que a obra missionária após esse Pentecoste, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal em fazer missão. Vamos também ter que entender o seguinte, que todo projeto missionário na igreja de nosso tempo deve levar em conta a dependência do Espírito Santo para dirigir o início, o meio e o fim de cada processo. Também, quem é o pentecostal? Quem é? Vamos saber. E também a negligência do papel do Espírito
missionária? Qual é a negligência daqueles que estão incumbidos de realizar esta obra? Aí nós vamos também, no tópico primeiro, nós vamos entender a perspectiva pentecostal de missões. Aí nesse tópico primeiro, em algarismo romano, da nossa lição, o item 1, somos evangélicos. O item 2, somos pentecostais. E o item 3, contribuição pentecostal às missões. Quando se fala de contribuição, muitas das vezes as pessoas já pensam que é em verba. Mas aqui não é. A contribuição é o papel do Espírito Santo contribuindo em favor da obra missionária nas nossas vidas. Tudo bem. Segundo tópico, em algarismo romano, nós temos aí a obra missionária depois do Pentecostes. Como foi? Aí o item 1, que a causa da obra missionária da primeira igreja. Item 2, a expansão missionária da primeira igreja. Como foi isso? Como aconteceu? De que forma? E 3, Deus não faz acepção de pessoas. O tópico já 3 em algarismo romano, que é a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Aí nós vemos aí a função do Espírito Santo na obra missionária. E o Espírito Santo capacita para a obra. E Deus age por meio para que os seus projetos venham a acontecer e por meio do Espírito Santo. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, é uma lição que muito comentário para se falar, né? Mas temos aí os neopentecostalismo, né? E o pentecostalismo é um ramo do cristianismo evangélico. E nós vamos saber agora como que é esse ramo do cristianismo no evangélico. Nós temos aí que o tópico primeiro diz que somos evangélicos. Hoje, se perguntar para qualquer pessoa, ele é evangélico. Só que tivemos aí o início da igreja, qual foi todos conhecido como os do caminho, eram conhecidos como os do caminho. Aí depois recebeu o nome de cristianismo, a qual foi elaborado já depois que Roma, seu último imperador Constantino, de lá para cá, o povo passou a ser conhecido como cristão e elaborou o nome de cristianismo. Não vamos entrar nesse fator agora porque vai sair fora da lição, mas o cristianismo deu o seu início, é como dar o pontapé na bola para iniciar o jogo. E de lá para cá, depois tivemos por Martim Lutero, os protestantes. Depois dos protestantes veio os pentecostais. E agora, por último, estamos aí onde somos o povo conhecido como evangélico. E é uma ramificação grande que todos querem ser evangélicos, mas não com comportamento bíblico segundo ensinou Jesus. Comportamento totalmente distorcido, que o que Jesus ensina nas suas escrituras, por meio da Bíblia Sagrada, olha, está bem distante. Não é o que Jesus ensinou e nem Paulo ensinou o que estamos vendo agora nesses últimos dias. Tudo bem, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando aceita Jesus,
Aí começa o início do novo nascimento, começa a gatinhar, depois começa a caminhar, depois já começa a andar, não vou dizer sozinho, mas já andar com a ajuda do Espírito Santo, que vai controlando, vai indicando, vai trabalhando e modificando os atos daquele que recebeu ao Salvador Jesus Cristo. Seu pensamento não é mais seu, suas atitudes não são mais suas, não é mais atitudes humanas, mas é atitudes de quem aprendeu com Jesus, a qual ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não dá fardo pesado para ninguém carregar. Observe bem. Depois o item 2 é a autoridade bíblica. A autoridade bíblica, a sã doutrina, tem que estar à frente, igualada com as nossas obras. A mudança tem que ser. Eu mesmo, antes de se converter à fé cristã, eu falava uma gíria, eu tirava um barato, um sarro, na linguagem antiga, e gostava de sacanear as pessoas, e tudo para mim, a gíria, linguajar, era totalmente, não é o de hoje. Mas, a partir daí, Jesus mudou o meu linguajar, a gíria, as palavras tórpeas. Isso que é nascimento. Então, isso é o que é nascimento, é mudança. O caminho que trilhávamos, a qual a palavra já diz, na carta de Paulo aos Efésios, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. É um processo. E dizer que nós não somos mentirosos, de forma alguma, pode acontecer de nós mentir. Mas há um papel do Espírito Santo nos convencendo que erremos e que precisamos pedir perdão. Então, somos pecadores remidos pelo sangue de nosso Salvador Jesus. Tudo bem. O terceiro, a partir do nascimento, a partir da autoridade bíblica penetrando nascer na veia espiritual daquele que o aceitou a Cristo, aí o terceiro tópico diz que é o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Eu lembro-me na minha conversão, que eu fui falar com uma irmã da congregação cristã, e aquele vontade de falar de Cristo, falar da palavra, aí ela falou: ele está assim porque ele ainda é um bebê. É um bebê, esse entusiasmo de querer falar para todo mundo, né? Não importando quem é, e falar de Cristo. É igual Paulo quando foi ali entregue ao rei Agripa, e Paulo, com aquele entusiasmo, aí o rei Agripa falou: Paulo, as muitas letras, muitas palavras, está te fazendo delirar, porque Paulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel. E agora Paulo se converte ao Evangelho, se entrega a sua vida a Cristo Jesus. Aí Paulo retruca para o rei Agripa e fala: não, porque o rei Agripa tinha falado para Paulo que Paulo estava falando de um tal Jesus defunto. Aí Paulo retruca e fala: não, ele está vivo. Ele está vivo. Então, observe bem que o ser evangélico, ele vai professar onde quer que esteja e falar que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina, que ele é Rei do Reis, Senhor dos Senhores e é o Salvador
do mundo. Foi por isso que ele deu a sua vida para resgatar o homem do pecado e dar de novo acesso a ter comunhão com o Pai, com o nosso Deus. Então, podemos observar o que nos referimos como o termo pentecostal. Como que é isso? Somos pentecostais. Item 2 da nossa lição diz que pentecostal nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecoste, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente de outrora, né? Não é diferente da experimentada pelos cristãos no início do século da igreja. Então, a contribuição pentecostais, as missões, ela também é uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas. Sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo, o desafio de plantar igreja onde ainda não foi anunciada a palavra de Deus. Então essa contribuição não está falando aqui de verbas, money, cacau, moeda. Não, está falando sobre o compromisso de implantar mais igrejas para dar o ensino da sã doutrina e a mesma preparar mais súditos para o reino do Senhor, para que esse evangelismo, essa obra missionária continue viva, acesa nos corações daquele que ama e que ama ao Salvador e que dá direção da sua vida ao Espírito Santo. Tudo bem. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos lugar ao Espírito Santo. Não deu lugar ao Espírito Santo? Não deu lugar ao Espírito Santo? Tchau, como diz o nordestino. Mas Jesus chega para os fariseus, saduceus, para os escribas, e diz assim: olha, presta atenção, na cadeira de Moisés estão assentados. Olha quem está sentado na cadeira de Moisés. Jesus estava se referindo que na cadeira de Moisés estavam pessoas que sem ênfase algum, interesse algum, as coisas de Deus, até o ponto de se fazer um prosélito. E Jesus falou: vocês faz tudo para ganhar um prosélito, depois faz tudo para lançá-lo no inferno. Que eles estavam sendo guia de cego. E quando eu me refiro, se nós não dá lugar ao Espírito Santo, é o que está acontecendo hoje. No lugar do Espírito Santo está sentado os homens, a qual a humanidade elegeram como homem de Deus, que está mais para homem do povo do que homem de Deus. Está mais homem cheio da sua razão, do seu ego, do que cheio do Espírito Santo. E o estar cheio, eu fico pensando, hoje vendo a plantação do milho, você bota na terra ali 2 carocinhos de milho, daqui um pouco germina aquele caule, daqui um pouco nasce uma crista, semelhante aos grãos de arroz quando começa a nascer. E ali depois vem a espiga. E diante de um caroço formou espiga. Há espigas que quando abrimos será uma capa, a folhagem, a folha do milho, completamente cheio, esbarrufando, bonito.
E já a espiga que encheu de bicho, o bicho começou a devorar, e só tem alguns grãos falhados, outras também, outras quase cheias. Eu comparo o Espírito Santo na vida de algumas pessoas. Esses que o bicho começou a devorar as espigas, é pessoas que já não é mais o Espírito Santo na vida dele. Outros que não deixaram a espiga ser completa, não deram lugar ao Espírito Santo. E os que deram, ficou uma espiga totalmente cheia. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, você fala de Pentecostes, o que é esse negócio do Pentecostes? O Pentecostes era uma festa que os judeus comemoravam o dia do Pentecostes, a festa do Pentecostes, e a festa era celebrada em agradecimento a Deus pela colheita realizada. E os judeus, 50 dias depois, após a Páscoa, comemorava aí. E comemorava também a respeito de Moisés ter recebido as tábuas da lei sagrada, que é conhecida pelos judeus, o judaísmo, pela Torá. E reunia-se em Jerusalém com povos e nações. Ali, essa festa, vinha pessoas de variedades, lugares, países, e se reunia ali. E quem pegou no dia de Pentecostes, nesse dia? Os discípulos estavam ali e foram cheios do Espírito Santo, né? Agora, a troca do nome para Pentecoste, no período grego do ano 333 a 63 antes de Cristo, quando a Grécia dominou culturalmente o mundo. O domínio da Grécia, por quem dominou a Grécia, fugiu aqui da mente agora, mas foi Alexandre o Grande com os seus 4 generais, a qual o domínio dele foi profetizado também por Daniel. Nós não vamos entrar nessa tese. Quem eram os 4 animais representando os 4 generais grande, tudo bem? E aí, depois dali, mudaram para Pentecoste. Então, as igrejas deram início ao Pentecoste no Brasil, as igrejas conhecidas como pentecostais, a qual até antes. Então, as igrejas implantadas aqui no Brasil foi com a Casa da Benção, o Brasil para Cristo, né? Também a igreja Deus é Amor, Congregação Cristã, a Quadrangular, e essas igrejas passaram a ser reconhecidas agora como igrejas pentecostais, assim como também Assembleia de Deus. E já a presbiteriana não foi muito conhecida pela sua maneira, pelo seu tradicionalismo, pela a sua maneira, ou vamos dizer assim, a ideologia do culto a Deus, não ter assim, o acesso para como dar lugar ao Espírito. E hoje nós vemos neopentecostais, a maneira de como eles estão fazendo e achando que é tudo obra do Espírito, e o povo está se deixando se levar por essas obras e engano das hostes do mal, dos príncipes das trevas, dos principados, que estão confundindo totalmente a obra do Espírito Santo. Mas tudo bem. Já percebem que o papel do Espírito Santo nas missões modernas é grandemente negligenciada.
esse papel agora, essa negligência de muitos que estão aí se levantando, e eu vejo que Paulo não ensinou nada do que essas igrejas estão ensinando. O apóstolo Paulo não ensinou. Muito menos Jesus, a qual Paulo disse que aprendeu de Cristo. Que ele era imitador de Cristo e que nós... Mas só que a igreja está imitando aí os sapatinhos de lã, que está vindo disfarçado como pele de ovelha e é lobo. Mas, ô irmão Ildefonso, me diga aí. Então, o papel hoje, Pentecoste clássico, refere-se às igrejas pentecostais que se separaram das igrejas históricas do protestantismo. Dos protestantes. Mudou totalmente. Da época de Martinho Lutero para cá, veio mudando e está se mudando. Então, a questão da glosaria fez as igrejas históricas banicerem os faladores de língua. Então, eu vi que há 30 anos atrás era totalmente diferente o procedimento dos cristãos, que até aquela época ainda era chamado os dos cristianismo. Dava ênfase aos protestantes que protestavam com respeito àquilo que não era do Espírito. Aí nós vemos a causa da obra missionária na primeira igreja. Olha bem o que aconteceu. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então o Senhor Jesus disse a seus discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas. Aí eu fico vendo que a maneira hoje de testemunhar Cristo como Salvador é um lencinho ungido, é uma água ungida, é a vassoura que varre as coisas, é o sabonete para tirar as impurezas, é o tijolinho para a construção, e por aí afora o ênfase dessas pessoas e de enganarem, e as pessoas se deixam ir por multidão. Onde a multidão está, eles se deixam levar. Então, ser testemunha de Cristo, testemunhar os atos de Cristo, os ensinos de Cristo, está distorcido hoje na face da terra. Então, nos 8 primeiros capítulos, ali começou o poderoso movimento de missão. Nesse sentido, os outros primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos mostram que o crescimento, que hoje a igreja não cresce, a igreja incha. A igreja ela cresce quando a alma se rende aos pés do Senhor. Mas ela se não sai de uma denominação e vai para outra denominação. E quando ali faz um ajuntamento que mostra que parece que a igreja cresceu, mas a igreja não cresceu, ela inchou. A igreja está mais como rodoviária, onde as pessoas pegam e vai para onde. Então, como rodoviária estão hoje os evangélicos. Então, a expansão missionária da primeira igreja, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do evangelho. Depois de serem cheios. Paulo considera a maior missionária da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja nos 4 províncias romanas. Na Galácia, na Macedônia, Acaia e na Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres que também contribuíram para que a expansão da igreja nos primeiros anos depois de Cristo tomou-se um corpo abrangente. E não deixar de citar aí João Marcos, Felipe, Apolo, Aquila, Priscila,
pessoas que contribuíram. Felipe foi o primeiro missionário transcultural, falamos dele na lição passada, enviado a pregar para um africano que estava vindo de uma festa e estava voltando lendo o pergaminho, porque naquela época não existia Bíblia. Estava lendo um dos pergaminhos e eram os pergaminhos de Isaías. E aí Felipe deparou sendo ali enviado pelo Espírito e acompanhou a carruagem do africano. E aí perguntou para ele: entendes tu o que lê? Como eu posso entender? Ele falou: se não há quem me ensine. Aí Felipe ensinou. Aí depois ele falou: o que é que me impede de ser batizado? Aí parou a carruagem. Então daqui a um pouco já estava sendo dirigido para um outro local. Felipe foi enviado pelo Espírito. Agora vejamos bem, que Deus não faz acepção de pessoa, porque Pedro ainda estava preso. Porque Pedro foi levantado para pregar para os judeus. Já Paulo foi levantado para pregar para os gentios. A qual, quando eu iniciei minha fé, muitos falavam que nós que éramos gentios. Como que nós éramos gentios se o Brasil nem existia ainda? Nessa época. Fala aí para mim. Nem Brasil, nem Estados Unidos existia ainda o continente americano. Só a Europa. Ainda no Evangelho não tinha chegado ainda ao território hoje, a qual a América do Norte, América Central e América do Sul, a qual estamos no Brasil, sul-americanos. Então tudo bem. Paulo foi levantado para pregar para os romanos e para os gregos, para os filósofos. Esses são os gentios da época. Só que o Evangelho alcançou hoje e foi mandado para os Estados Unidos para ali povoar. E com a povoação dos Estados Unidos chegou também ao Brasil, onde a palavra de Deus também chegou ao Brasil. E louvado seja o nome do Senhor. Os meios do Espírito Santo agir foi muito grande. Eu me lembro quando a princesa Isabel estava aqui no Brasil. Aí ela queria aprender inglês. Aí veio um americano ensinar inglês para a princesa Isabel. E com isso, ela, com aquela ansiedade de aprender inglês, o americano ensinou a Bíblia Sagrada. Ensinou a Bíblia Sagrada em inglês para ela. E quando ela se deparou com o amor de Deus para com as pessoas, o amor de Cristo, quando Paulo ensinando enviou a carta a Filemão, olha, ela não resistiu, o Espírito Santo a tomou e ela deu a lei e a libertação dos escravos. A lei áurea foi assinada para libertar os escravos. Olha que coisa linda quando o Espírito Santo age na vida de alguém. Ele quer agir na tua vida hoje. Agora, observe bem. Segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões. Você vê que aqui, eu dei já uma pincelada como que ela veio, né? Porque a Ásia, ela era composta por Macedônia, pela Síria, Antioquia da Priscília. Então, alcançar as nações, Paulo, como foi chamado para isso, foi enviado pela igreja para fazer essa obra missionária. Paulo fez as 3 viagens. A primeira dela, a de Paulo teve ali pela Capadócia, por Creta. Paulo chegou até perto de Jerusalém, ali na segunda viagem, lá em Cesareia. Então, na Sicília de Cripe, em Éfeso, Corinto, Antenas, Bereia. Aí Paulo, sempre na segunda viagem, e na terceira foi onde ele atingiu cidades mais, ali na Ásia, Corinto, aos Tessalonicenses, na Macedônia, até... Então essa viagem para Roma
De Roma, a Três Venda, Petrelli, passou pela Itália, por Régio, Sicília, Malta, ilha de Malta, Panfilha, Creta, Cripe, Sidom, Síria, Cesareia e chegou em Jerusalém. Agora observe bem, a ação do Espírito Santo, a obra missionária, a função do Espírito na obra missionária, dentre muitas funções do Espírito, é de ungir, inspirar, separar, enviar homens ou mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Então, o Espírito Santo não permite que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais. Foi ali quando, na separação dos dias, vocês ficarão para repartir a mesa e nós ficaremos para o ministério da oração e da palavra. Por isso que hoje Deus capacitou pelo Espírito Santo homens para se dedicar só à palavra e à oração. Podemos entender que é o Espírito Santo que envia, é Ele que separa por meio do corpo de Cristo, que é a igreja, e nesse sentido o Espírito Santo é instrutor dos ministros da palavra de Deus em exercício e proclamação da palavra de Deus. Isso é, no campo missionário. Então a ação do Espírito Santo na igreja é característica mais surpreendente do livro de Atos, ao ponto do livro ser chamado Atos dos Apóstolos. Esse livro ainda não parou a sua folhagem, que ele está ainda dando consequência, dando início à nossa era, que é ainda os Atos dos Apóstolos. O Atos dos que servem e crê na palavra de Deus. Então observe bem, o Espírito Santo é quem escolhe para enviar o mensageiro. Tudo mostra que, indispensável para qualquer projeto missionário, de toda obra comece e termine com direção do Espírito Santo. Tem que começar pelo Espírito e terminar pelo Espírito. Não tem que começar pelo Espírito e terminar na carne. E distorcer todo o evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Então Deus age por meio do Espírito Santo. Sim, Ele escolhe, envia, capacita, direciona os evangelizadores. O agir do Espírito Santo é lindo na vida da igreja. Se não der lugar ao Espírito, almas não se rendem, a palavra é distorcida, o culto não é para Deus, é para a satisfação da carne, e tudo é transformado sem o Espírito Santo. Milagres pentecostais, todos entenderam os apóstolos que cada um ali falava na sua própria língua e cultura. O fenômeno de glosalaria marcou a difusão do cristianismo. Então, observe bem. O Espírito Santo ainda quer agir no nosso meio. Mas hoje, que Deus nos dê graça para que Ele tome a direção, não só mas com todas as denominações, e que nós venha a ser um só, uma só unidade e um só corpo. Até a aula hoje à noite, que a qual vamos ministrar. Que Deus ali nos dê graça e complemente aquilo que precisa. Mais um detalhe, eu não posso deixar esse detalhe do que precisa hoje ainda fazer missão. Por quê? Porque Jesus veio buscar salvar os que havia perdido. Lucas 19, verso 10. A situação crítica mundial, isso é, há 12 anos atrás, quando eu pensava, olha para hoje. A moral da vida social das pessoas, o divórcio, a perversão sexual, a orgia, pornografia, drogas, etc. Vê bem que há mais de 12 anos atrás. Social, a violência, fome, falta de moradia e recursos para a educação. Vai observando. Economia, inflação, desemprego,
cordatas, etc.